Em Contigo Sim, emocionada com as palavras de Geraldo e chorando muito, Ângela pede um último favor. Ela explica que, apesar de saber que Leonardo é seu chefe, não está em condições de despedir-se dele. O empresário, sorrindo compreensivamente, diz à enfermeira que se encarrega de tudo e não precisa se preocupar com isso. Em seu consultório, Leonardo, que chamou a mãe para uma conversinha, quer saber desde quando ela conhece Júlio. Pega de surpresa. Primeiro ela diz que não sabe de quem o filho está falando. Depois, que os dois se conheceram há muito tempo atrás. O médico aperta mais um pouco e Mirtes conta que o homem se apaixonou por ela, mas como ela não deu bola, ele ficou obcecado e a odeia. Quanto mais a bruaca fala, mais se enrola. Leonardo vai direto ao ponto e resolve perguntar se ela estava envolvida no atentado em que Júlio ficou sequelado e perdeu sua esposa. Furiosa, Mirtes diz que não pensa em responder tamanho insulto, pega a bolsa e vai embora. Mal o médico começa a digerir a discussão com a progenitora, Nélida aparece contando que Ângela vai voltar de vez para seu vilarejo e está levando a mãe junto. A enfermeira, apavorada, diz que ele é o único que pode impedir que a moça faça essa loucura, mas precisa se apressar ou não vai dar mais tempo. Nesse meio tempo, Adela vai até a delegacia e é atendida pelo policial Bombril, aquele que nas horas livres é assistente social e nos fins de semana é investigador. Desta vez, assumindo o posto de tabelião, o homem pergunta em que pode ser útil para Adela e ela, calmamente, tira o cartaz da bolsa, dizendo que está ali para se entregar. No cortiço, a galera, inconformada com a partida repentina de Ângela, pressiona a poça para que ela explique por que tomou aquela decisão. No entanto, a enfermeira esclarece que, no momento, não pode dizer nada, prometendo, um dia, revelar toda a verdade. Preocupada com o horário, Ângela dá falta da mãe que não chega. Os amigos se despedem mais uma vez, e a moça, com os olhos cheios d'água, comenta que, na verdade, não quer ir embora. O príncipe encantado, montado em seu cavalo branco, aparece e diz um sonoro: "Então não vá. Pelo menos antes de me dizer por que você quis impedir meu casamento com Salma." Pablo se dá conta que a galera tá sobrando no pedaço e tira todo mundo de lá, rapidamente. Enquanto isso, no hospital, Mirtes encontra Júlio e, com um tapa, joga longe a garrafa de água do sujeito. Furiosa, ela pergunta por que ele teve que contar a Leonardo sobre a relação deles. O capitão se defende, dizendo que o rapaz é seu amigo e merecia saber a verdade. Porém, Mirtes o ameaça e o militar pergunta se por acaso ela está pensando em mandar os marginais com que se relaciona atrás dele novamente. Engolindo em seco, ela muda para o modo amoroso e diz: "Imagina, jamais. O único homem a quem realmente amei em minha vida foi você." Muito educado, Júlio argumenta que a mulher nunca soube amar e que seus interesses sempre foram estritamente materiais. Mas ela usa a sua arma de sempre e começa a alisar o cara ali mesmo, tentando seduzir o sujeito para que ele concorde em se afastar de Leonardo e não contar nada mais a ele. Fedra aparece bem na hora e, mais uma vez, se morde de ciúme. Na delegacia, Adela é presa, mas pede para fazer apenas uma ligação antes de ir para a cela. E no cortiço, Leonardo implora para que Ângela lhe conte por que quis impedir seu casamento. Ângela diz que não vale mais a pena falar no assunto, pois vai embora para nunca mais voltar, mas o médico não larga o osso e pressiona a enfermeira até que, chorando, Ângela diz: "Lembra quando terminei contigo no dia em que você foi solto? Pois é, tive que fazer isso porque Salma estava me chantageando. Ela pagou os 2 milhões para a família do ciclista acidentado, para que eles retirassem as acusações contra você, como tinha sido combinado. Mas em troca, exigiu que eu me afastasse de ti para sempre." E no hospital, Fedra dá um ataque de pelanca, com ciúmes do cara a quem ela pediu um tempo para pensar. Júlio pede a ela que o escute, mas a médica manda o homem embora, apesar de ele jurar que não tem nada a ver com Mirtes. Ele tenta roubar um beijo. Ela o empurra dizendo que está cansada de ser peça de reposição dos homens de Mirtes. Porém, o capitão deixa claro que não vai desistir. No cortiço, Leonardo chama Ângela de mentirosa, afirmando que Salma não seria capaz de fazer algo como o que ela está contando. A moça, chorando, insiste, afirmando que está dizendo a verdade. Cai a ficha, e Leonardo se dá conta de que a enfermeira, na verdade, mentiu sobre seus sentimentos em relação a Álvaro, e quer saber por que ela não contou tudo antes. Ângela resolve abrir o jogo, e diz que se deu conta do poder de Salma, e por isso, ficou com muito medo da sua vingança, além de ter dado sua palavra. Agora o médico quer saber por que ela não chegou a tempo de impedir seu casamento. A moça, envergonhada, diz que foi mais uma vez enganada por Salma,
que deu um convite com o endereço errado da igreja, e também por Álvaro que, mancomunado com a oxigenada, fez questão de levá-la para bem longe do local do casamento, dizendo que ia dar uma carona, para que ela não chegasse atrasada à cerimônia. Nesse meio tempo, no presídio, o agente penitenciário continua soltando toda a sopa e agora entrega a Benjamin o livro de visitas dos presos, que é assinado por aqueles que vão ver os apenados. O inspetor acaba encontrando a assinatura de Mirtes em várias ocasiões, e passa a mão no celular para avisar ao seu assistente sobre o que acabou de descobrir. O policial afirma que, com aquela prova, podem indiciá-la como suspeita no assassinato do marido. Nesse meio tempo, na periferia, Ângela confessa a Leonardo que não tem provas sobre o que está dizendo, mas estaria disposta a sustentar tudo o que acabou de contar, na frente de Salma. Confuso, o médico quer saber se este é o motivo pelo qual ela estaria voltando para o interior. Cansada de esconder a verdade, a enfermeira conta que está indo embora porque Samantha ameaçou entregar sua mãe para a polícia se ela e a dela continuassem na capital. A moça ainda revela que sua mãe está sendo acusada de assassinato do companheiro que teve, quando estava sem memória. Apavorada com o que acabou de dizer, ela emenda, dizendo que tem certeza que a mãe seria incapaz de fazer uma coisa daquela. Ângela explica que a viagem para o interior é uma forma de esconder a dela, até que ela consiga encontrar uma forma de inocentar sua mãe, pois é justamente a mulher que entra em contato com a filha pelo celular. Ângela reclama, dizendo que está tentando ligar para ela, mas o telefone não atende, e olhando o relógio, lembra que vão se atrasar. Da delegacia, com toda a calma do mundo e segura do que está fazendo, Adela explica à filha que as duas não voltarão para o interior por causa de chantagem, e sim quando bem quiserem. Sem entender nada e chorando mais ainda, a moça fica preocupada e pergunta o que a mãe está fazendo. Do outro lado da linha, Adela conta que encontrou o cartaz com sua foto e entendeu o que estava acontecendo. Sendo taxativa, a mulher afirma que jamais vai deixar que a enfermeira se sacrifique por ela e avisa que se entregou à polícia. O agente Bombril presta a maior atenção na conversa e nas expressões da presa, tentando tirar uma primeira impressão da mulher. Na periferia, Léo tenta se comunicar com o advogado, mas não consegue. A enfermeira, por sua vez, está desesperada sem saber o que fazer. Mas o príncipe encantado pega o rosto da moça entre suas mãos e diz: "Ei, estou aqui, vou te ajudar." Os dois se abraçam, confessando que sentem a falta um do outro. Mas Luz resolve interromper o momento reencontro e entrega uma grana para a amiga, enquanto a turma dá a maior força para ela, que promete deixar todo mundo informado sobre o que vai acontecer. Leonardo se oferece para levar Ângela para ver a mãe, enquanto Adela chora em sua cela, pedindo ajuda a Deus. E Pablo, que arrastou Ed com ele, vai ao hospital contar ao patrão que Adela se entregou à polícia, pois está sendo acusada de ter matado o marido. O estudante de medicina complementa que todos no cortiço estão absolutamente seguros de que a mulher é inocente. Geraldo se dá conta de que este foi o motivo pelo qual Ângela queria ir embora para o interior com a mãe. O motorista confirma e diz que as duas precisam da ajuda do empresário. Ele se levanta correndo e grita: "Mas é claro, vamos logo!" Porém, Pablo diz que aquele não é o fim da história. E Ed, tomando a palavra, diz que ainda tem algo muito importante que ele precisa saber. E por isso, está ali. Pedindo desculpas antes de começar a falar, Ed revela que é Samantha quem está por trás de tudo aquilo. O moço conta que a influência descobriu que Adela era procurada por homicídio e chantageou Ângela para que saísse da cidade com a mãe, ameaçando a moça de entregar a cozinheira para a polícia. Nesse meio tempo, Benjamin e seu assistente foram conversar com o delegado sobre as novas pistas que encontraram sobre o assassinato de Sandro. Eles explicam que conseguiram provar a ligação de Mirtes com Aníbal através do livro de registro de visitas na cadeia onde o sujeito estava preso, e lembram que existem testemunhas que viram os dois no apartamento de Sandro na noite do crime. No entanto, a autoridade diz que o que eles estão apresentando são apenas evidências substanciais, mas não são suficientes para que peçam a expedição de um mandado de busca na galeria de Mirtes e no apartamento de Leonardo, e nega o pedido do inspetor. E lá dentro da delegacia, Ângela, acompanhada de Nancy, pergunta a Adela por que ela fez isso. A mulher diz que não contou tudo sobre seu passado, e revela que foi testemunha do assassinato do marido, que foi morto por seu compadre Fulgêncio. Porém, a cozinheira diz que isso não é tudo e conta que o tal sujeito tentou abusar dela, mas conseguiu se defender metendo uma pedra na cabeça dele e fugiu sem olhar para trás. Mas antes disso, o homem a ameaçou, dizendo que iria culpá-la pela morte de Gabino. Na recepção, Leonardo encontra com Benjamin
e pergunta se houve algum avanço na investigação sobre a morte de seu pai. O policial diz que sim, e abriram uma linha de investigação que lida com a hipótese de homicídio, mas não pode avançar mais por falta de provas. Interessado, o médico pergunta como pode ajudar. Sem revelar que descobriu a ligação de Mirtes com Aníbal, o policial explica que seria importante examinar o apartamento do rapaz novamente, pois poderiam encontrar alguma coisa que ajudasse. Leonardo se coloca à disposição, mas antes que Benjamin saia, pergunta se ele tem notícias sobre o homem que provocou a ameaça de aborto em Angela. O detetive conta que ainda não teve nenhuma pista do sujeito. E enquanto Gibo atende ao pedido dos médicos, enfermeiras e pacientes de seu andar para que cante uma canção, Clarinha avança ainda mais em sua recuperação. Samantha aparece e, batendo palmas, grita. A inválida já está quase conseguindo caminhar sem cair e bater com a cara no chão. Bravo! A enfermeira, sem jeito, pede que a mulher se retire, mas Samantha manda a mulher calar a boca e sair dali imediatamente. Sozinha com a cunhada, a influencer diz que está ali para agradecer o favor dela ter se mudado de sua casa. Porém, a mocinha não está para brincadeira e responde. Há muito tempo eu já queria sair de lá. Se não fosse por seu pai e por Adela, aquele lugar seria um inferno. E Samantha rebate. Um inferno que você só atrapalhou ainda mais como a inválida que você é. Mas a garota argumenta que está se recuperando, e logo vai ficar bem. Porém se preocupa mais com a invalidez da cunhada. Com ar de desprezo, a influencer pergunta que invalidade seria essa e a menina responde. A pior de todas. A invalidez da Salma. De uma pessoa que não vale nada para si mesma. Mesmo que por fora você aparente que está bem, por dentro você está destruída. Você tem um coração podre, e por isso tem necessidade que todas as redes sociais batam palmas para sua vidinha medíocre. Assim, você se ilude, achando que vale alguma coisa. Ofendida, Samantha tenta menosprezar Clarinha, dizendo que não é mulher para Dário. Mas a garota responde no mesmo tom que o namorado sabe muito bem que cometeu um grande erro ao se envolver com ela. E como sempre tem que sair ganhando de uma discussão, a mulher esbraveja, dizendo que logo ela vai escrever em seu diário de adolescente que um médico partiu seu coração. Mas a garota não se mixa e diz: a única coisa que você sabe fazer é machucar as pessoas. Tudo o que você toca, você destrói. Você destruiu meu irmão, destruiu Angela, destruiu seu pai e até mesmo destruiu sua própria mãe. Que fique claro uma coisa. Eu não tenho medo de você. E não vou permitir que você se meta entre Dário e eu. Sem ter o que dizer, Samantha argumenta. Você não me conhece. Não sabe o que sou capaz de fazer. Então não se meta comigo, Clarinha. Mas, quando a Naja de minissaia está indo para sua sala, Geraldo chama a filha para conversar, avisando que já sabe o que ela fez com a dela. A moça comenta que não sabe do que o pai está falando, mas ele manda a filha não se fazer de boba, pois sabe exatamente do que se trata e ainda conta que também sabe da chantagem que ela fez com Angela. Com a maior cara de pau, Samantha diz que o pai deveria agradecê-la por ter conseguido se livrar de uma assassina, ou ele poderia ser sua próxima vítima. Apavorado com o que ouviu, Geraldo se indigna e diz à moça que ela não tem a menor ideia do que a dela e sua filha sofreram. Mas a influencer coloca as duas mulheres abaixo do fiofó do cachorro, afirmando que elas não passam de duas vadias interesseiras. Ainda mais surpreso com o que está ouvindo, Geraldo revela que a dela se entregou à polícia, mas aproveita o ensejo para perguntar o que está acontecendo com a moça, pois não a reconhece mais. Enquanto isso, na mansão, Mirtes conta ao seu advogado que a polícia anda atrás dela, pois acha que ela está envolvida na morte de Sandro. Porém, o homem questiona sobre a relação dela com Aníbal, e a megera se vê obrigada a confessar que os dois eram amantes. Aproveitando a oportunidade, a Mocreia conta a sua versão da história, e diz que as autoridades estão pressionando, pois colheu o depoimento dos vizinhos que a viram no apartamento onde o marido morava, na noite de sua morte. Agora o advogado quer saber o que ela estaria fazendo lá, e Mirtes explica que foi pressionar o engenheiro a lhe dar dinheiro. A mulher revela ainda que a única pessoa que sabia da relação dela com Aníbal era Yolanda, mas ela já morreu, e tudo o que sabia levou para a cova. Só que a história não é bem assim. É que Lacranha deixou a cadeia e está tentando encontrar Leonardo, lembrando do pedido de Yolanda, sua colega de cela, antes de morrer. A ex-presidiária lê a confissão de Yolanda escrita em um papel, sobre a morte de Sandro, enquanto fala com alguém ao telefone. Nesse meio tempo, Geraldo chega à delegacia e pergunta a Angela por que ela não contou a verdade. O empresário avisa que vai cuidar de tudo, inclusive dos gastos com os trâmites jurídicos, mas a moça não quer aceitar.
Taxativo, o empresário manda a moça ficar calma e, dizendo que vai tentar ver a dela, grita: "Deixa comigo que resolvo." Leonardo aproveita para dizer a Ângela que precisa esclarecer tudo e pega na mão da moça. Mas o médico deixa claro que não é ninguém para julgá-la e pede que ela conte a ele toda a verdade, inclusive sobre a tentativa de abuso de Fulgêncio. Com os olhos cheios de lágrimas, a mulher admite que mentiu sobre algumas coisas, mas não sobre isso. Geraldo, afirmando que tem certeza que ela é inocente, pede que a cozinheira conte a verdade e diga o que realmente sente por ele, e a dela resolve revelar que está apaixonada por ele. O empresário, aliviado, abre o maior sorrisão. Enquanto isso, a megera Mirim cor-de-rosa chega ao hospital procurando pelo marido e descobre que ele não está. Furiosa, ela manda uma mensagem de voz para Leonardo, perguntando se ele está novamente com Ângela e avisando que já está farta das escapulidas do rapaz. O médico, que está na recepção da delegacia, resolve ouvir a mensagem na frente de Ângela, que só observa a reação do rapaz. Léo resolve ligar para a esposa e diz que realmente está com a enfermeira. A Patricinha resolve dar piti e diz que quer satisfações, mas o médico engrossa a voz e responde que quem quer explicações é ele, e avisa que quer encontrar a esposa mais tarde, no apartamento, para conversarem. Nesse meio tempo, no lugar mais romântico do mundo, em meio às grades da cela, Geraldo declara seu amor pela cozinheira. Mas a mulher diz não entender como. Então, ele tem uma relação com Mirtes, pois a viu saindo do quarto do patrão na manhã seguinte ao casamento de Salma. Quando o empresário vai responder, o guardinha aparece, avisando que acabou o tempo da visita. Geraldo beija carinhosamente as mãos de Adela, afirmando que a conversa deles ainda não terminou. E justamente quando Ed está no hospital contando o último babado para Nélida, Álvaro aparece, perguntando por que Adela está presa, depois de ter ouvido a conversa dos dois. Revoltado, o moço manda o diretor administrativo perguntar a Samantha, pois foi graças a ela que a cozinheira foi pro Chilindró. E no hospital, Oscar diz a Samantha que o hacker Tony não encontrou nada de comprometedor sobre Álvaro e acha que ele deve ter outro celular secreto, que usa para falar com Ângela. Mas a moça está mais interessada em saber de Dário, revelando ao assessor que precisa do médico imediatamente, pois precisa ficar grávida para manter Álvaro controlado, pois assim poderá competir com o bebê de Ângela. Aliás, Álvaro acaba de chegar à delegacia para avisar Ângela que já soube o que Samantha fez, mas não teve nada a ver com isso. Só que o falcatrua tem uma carta na manga e resolve dizer a Ângela que sabe que só a fez sofrer, mas também sabe do sonho dela em montar um hospital em Real del Mar. Por isso, conseguiu uma entrevista com um alto funcionário da área da saúde, no governo, e ainda diz que já foi autorizada pelo governo federal a construção de mais centros de saúde, e se ela justificar bem o projeto para seu vilarejo, poderá conseguir ajuda estatal.